Olá, pessoalzinho dos quintos anos, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o nosso planeta Terra. Nós vamos ver como que é o interior do planeta, o que tem abaixo do solo, tá bom? Vamos ver então, no final tem atividades. Mas, não esqueçam, nós vamos começar corrigindo as atividades da aula anterior. Começando então. Pessoal, começando a nossa correção da aula passada então, só lembrando, o nosso título era o planeta Terra e nós vimos o ar e a água da Terra, não é? A gente viu a atmosfera, a camada de ar que envolve a Terra, e a gente viu a hidrosfera, ou seja, os reservatórios de água que são disponíveis aqui na Terra, não é? Vamos só dar uma olhadinha nessa imagem, onde mostra bem o nosso planeta com a sua atmosfera em volta, esse brilho, e com a água presente na superfície do nosso planeta, na forma de geleiras de água sólida, na forma de nuvens, água gasosa, e na forma de oceanos e mares, é a água líquida. Vamos lá então, primeira questão que era para ser feita. Quais são mesmo as três condições básicas que permitem a vida na Terra? Bom, nós já vimos bastante isso, né, pessoal? Uma dessas condições é a presença de água líquida, mas vamos rever as outras. Então, a primeira condição é a distância que a Terra está em relação ao Sol. Lembram, não é uma distância tão próxima que possa ser tão quente a ponto de derreter tudo. Não é uma distância também tão longe a ponto de congelar tudo. Então, a distância que a Terra está em relação ao Sol é uma das condições básicas para a existência da vida aqui no planeta. Também é uma condição básica a presença de uma atmosfera com oxigênio e, claro, a presença de água, principalmente em estado líquido. Tudo bem? Número 2. No caso da presença da água na Terra, ela pode ocorrer em quais estados físicos? Líquido, sólido e gasoso, né, gente? A água líquida, a água dos oceanos, dos rios, dos mares, a água sólida, a água das geleiras e a água gasosa, a água da atmosfera, a água das nuvens. Vamos ver? Só uma imagem aqui para ilustrar. Então vejam os três estados da água: a água líquida dos mares e oceanos, a água sólida na forma de geleiras, a água gasosa na forma de nuvens, né? A água que está suspensa no ar. Vejam aqui, né, um exemplo da água gasosa são as nuvens do céu, né, gente? Então, essas nuvens são nada mais do que vapor de água prestes a se condensar e cair na forma de chuva. Bom, mas a gente já volta nisso daqui. Vamos voltar aqui na próxima questão que era para ser feita. 3. A água está presente na atmosfera? De que jeito? Sim, né, pessoal? Ela está presente na forma de vapor formando as nuvens. Óbvio, acabei de mostrar até aquela foto para vocês que ilustra bastante. Vamos ver de novo a foto? Aqui, a água gasosa na forma de nuvens, né? Ou seja, o vapor de água suspenso na atmosfera, formando as nuvens que se condensam, né? Depois, e o vapor se transforma em líquido, despencando em forma de chuva. Bom, a próxima pergunta, vamos voltar aqui no nosso slide. Pergunta 4. Como se chama o movimento infinito da água na natureza? É o ciclo da água na natureza, né, pessoal? Então, chama-se ciclo da água na natureza. Vamos ver o ciclo da água. Olha ele aqui. Lembram? O Sol aquece os reservatórios de água líquida, quer dizer, os oceanos, os lagos e os rios. Essa água evapora, acontece evaporação, acontece a formação das nuvens, então esse vapor se junta formando as nuvens, né? Dependendo das condições e temperatura, então há a condensação, com o peso, né? Com o vapor transformado em gotículas e o peso das nuvens, essa precipitação, essa chuva cai. Lembrem que não cai apenas em forma de água, de gotas, ela pode cair também na forma de neve e na forma de gelo, né? A chuva de granizo. Depois que cai, uma parte dessa água infiltra no solo, formando os lençóis d'água.
uma parte escorre para os rios, lagos e oceanos, não é? E daí vai começar tudo de novo. De novo, esse reservatório é aquecido pelo calor do Sol, evapora, fica suspenso na atmosfera formando as nuvens ficam muito pesadas, caem em forma de chuva, infiltra, escoa, de novo evapora, ou seja, esse ciclo não tem fim, tá certo? Então, esse movimento da água na Terra, respondendo à pergunta, ele se chama ciclo da água na natureza. A número 5, então. Na nossa atmosfera, qual é o nome do gás que existe em maior quantidade? É o nitrogênio. E na letra B, o gás que é essencial para a vida humana é o oxigênio. Tá? Então, resposta da A, nitrogênio. Resposta da B, oxigênio. Vamos ver aqui, nós temos uma tabelinha que nós vimos na aula passada também, onde vai falar disso. Olha aqui, a atmosfera da Terra, então, é formada por 78% de nitrogênio, ou seja, de cada 100 partes da atmosfera, 78 é nitrogênio. 20,95, vejam, quase 21%, quase 21 partes de cada 100 é de oxigênio, que é o nosso gás responsável pela respiração. Então, o ar que mais existe na atmosfera, o nome do gás é o gás nitrogênio. Só que para nós o essencial é esse gás oxigênio, que também tem uma parcela considerável da atmosfera formada por ele. Certinho? Vamos lá, vamos para mais uma questão. O nosso slide aqui está meio demoradinho. Na próxima aula eu vou colocar para ele andar um pouquinho mais rápido. Aqui. Número 6 e última, então. O que acontece com o ar à medida que a gente se afasta da superfície da Terra, à medida que a gente sobe, né? Olha aqui a resposta. O ar vai se tornando rarefeito, ou seja, ele vai diminuindo a sua concentração. É por isso que lá, nas grandes altitudes, o ar fica muito pouco e a gente tem dificuldade de respirar. Nós temos que levar até cilindros próprios de oxigênio para a gente conseguir fazer essa função da respiração. Então veja aquele esqueminha que nós vimos na aula anterior. Aqui o planeta Terra, as camadas da atmosfera, né? Cada uma tem o seu nome. O gás está mais concentrado nessa camada próxima do planeta, que é chamada de troposfera, né? Logo depois da troposfera nós temos a famosa camada de ozônio. Esse gás ozônio, lembram? É o que filtra os raios do Sol e não deixa os raios nocivos atingir a gente aqui na Terra. E esses raios nocivos podem causar câncer de pele. E à medida que eu subo, então o ar vai se tornando cada vez menos, né? Cada vez vai diminuindo a sua concentração, até que a gente chega aqui nas grandes, altas camadas da atmosfera, e ele está muito rarefeito, ele quase não existe mais. Nós temos dificuldade para respirar lá em cima. Tá certo então, pessoal? Agora sim, pessoal, então o nosso tema da aula de hoje, a crosta e o interior da Terra. Nós chamamos então, pessoal, de litosfera, ou o nome mais comum de crosta terrestre, aquela camada mais superficial do nosso planeta. Ou seja, como se fosse a capa do planeta, né? Vejam aqui um globo com toda a água retirada da Terra, sem os oceanos. Então, toda essa capa que envolve a Terra, né? Essa espécie de casca que envolve a Terra, nós chamamos de crosta terrestre ou de litosfera. Né? Esse nome litosfera vocês vão ver quando vocês estiverem maiores, em séries mais avançadas. Por enquanto, a gente vai chamar então de crosta terrestre, tá bom? E essa crosta terrestre, claro, ela não é lisa, né? Igual a casca de uma laranja, ela é toda enrugada, né? A gente vê por essa própria imagem aqui, ó. Né? Ela é formada então do quê? De rochas e de minerais, né? De pedras, né? Que a gente chama de rochas ou de minérios. Vamos seguir. E essa crosta terrestre, pessoal, vejam na imagem, né? Comparando com um ovo, ela é fininha, né? Como se fosse a casca fininha de um ovo. Se a gente imaginar a Terra como um ovo, a crosta seria a casca. Tá?
Então, essa casca envolve todo o nosso planeta e o seu tamanho varia, ou seja, a profundidade varia de 5 até 100 quilômetros de profundidade, de fundura, né? 5 quilômetros, né, até 100 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, 100 quilômetros é praticamente a distância daqui a São Paulo. Imaginem a distância daqui a São Paulo de fundura, de profundidade. É essa profundidade máxima que tem, então, a crosta terrestre. Certo? Vamos continuar, então. Essa crosta terrestre, então, é toda feita de altos e baixos, né? É o que nós chamamos de relevo. Então, todos os terrenos que nós vemos, né, quando a gente passeia, quando a gente observa a Terra de um avião, quando a gente observa a superfície do nosso planeta vista de cima, né, a gente vê muitos altos e baixos. Então, a gente está vendo formas de relevo. Então, esses altos e baixos da Terra, né, todos os terrenos que formam a superfície do nosso planeta, todos os terrenos que formam a crosta terrestre, a gente chama de relevo. Tá? Tem as formas de relevo altas, tem as formas de relevo mais baixas. Seguindo então. Algumas partes baixas do relevo, vejam aqui nesse esqueminha, elas são cobertas de água, né? Então elas formam os oceanos, elas formam os mares, não é? Então algumas partes baixas do relevo, elas são cobertas de água, formando então oceanos, lagos, mares, né? Vejam aqui essa maquete de relevo, não é? As montanhas, né? Os planaltos, vai baixando aqui para as planícies, e aqui onde baixou muito, né? O mar, o oceano invadiu, então formou aqui um lago, um outro mar. Vamos lá. Olha uma imagem de um mar vista do espaço. Esse é o Mar Cáspio, lá no continente asiático, né? Vejam que em volta tem as formas de relevo mais altas, né? As montanhas. Olha aqui as nuvens da atmosfera, não é? Aqui formas de relevo mais baixas, uma planície. E aqui, essa área baixa do relevo, da crosta terrestre, foi preenchida de água e formou então o que a gente chama de mar. Esse mar aqui recebeu o nome de Mar Cáspio. Se vocês olharem no mapa, né, principalmente no mapa do continente asiático, no mapa da Ásia, lá perto da Rússia, do Cazaquistão, né, a gente vai encontrar o Mar Cáspio. Vamos lá, vamos seguir. Bom, e o solo? Né? Se a gente chama o chão que a gente pisa de crosta terrestre, o que seria o solo? Porque a gente sempre ouviu falar que a gente pisa no solo, e não que a gente pisa na crosta terrestre. Tá certo ou tá errado? Né? Tá certo, pessoal, e tá errado ao mesmo tempo, não é? Então a gente pisa, na verdade, na crosta terrestre, e sobre a crosta terrestre nós temos o que a gente chama de solo. Né? Esse solo nada mais é do que a decomposição, quer dizer, a erosão das rochas através do tempo. Então, tudo o que a gente chama de solo, de terra, né, nada mais são do que rochas decompostas. Rochas que, ao longo de milhões de anos, passaram pela erosão, né, pela erosão causada pelo desgaste, né, através do vento, do sol, da chuva, né, e em países frios até o gelo. Tá certo, gente? Então, a terra, o solo, nada mais é do que rochas decompostas, né? Do que rochas que foram desgastadas e formaram, então, o solo, formaram a terra. Né? Essa terra, esse solo pode ser fértil, ou seja, pode ser bom para plantação ou não. Aí depende dos compostos orgânicos que tem no meio dele. Vamos lá. E no subsolo, né? Subsolo, sub é uma partícula que significa embaixo, então embaixo do solo. O que tem embaixo do solo? Né? Além de terra, né? Além de rocha, né? Tem os chamados minérios, né? Onde o homem explora esses minérios para diversos fins, né? Para a fabricação de coisas diversas em indústrias. Olha alguns exemplos de minérios que eu coloquei aqui para vocês verem. Né? O minério de ferro, muito famoso, né? Então, o ferro nada mais é também do que uma rocha, ele vem de uma rocha, né? De uma rocha chamada minério de ferro. Um outro minério também muito importante é a bauxita, o manganês,
Todos esses minérios são muito abundantes, né? São muito frequentes aqui no solo do Brasil. O Brasil é muito rico nesses 3 minérios aqui, tanto ferro, bauxita e manganês, que o homem usa nas indústrias para a fabricação de diversos itens. E esses aqui são mais comuns, né, gente? O ouro, esse é o ouro bruto, né? Quando ele é encontrado na natureza. Claro que depois toda essa parte que não é ouro que está junto é eliminada, fica só o ouro puro daí. A prata, olha o minério de prata, que bonito, todo brilhante. O quartzo, esse quartzo aqui também é muito bonito, né? Muita gente, inclusive, tem objetos de quartzo em casa, principalmente pirâmides, né? Esotéricas. O Brasil também é muito rico em quartzo. Bom, e também no subsolo, o homem explora esse líquido muito precioso para a humanidade, chamado petróleo. Certo? O que é o petróleo, então? O petróleo, pessoal, é uma mistura de vários compostos orgânicos, quer dizer, de origem animal ou vegetal. E esse composto, né, essa mistura chamada petróleo, é formada pela decomposição lenta de animais e de plantas também, que foram soterrados há milhões de anos atrás, num ambiente de pouco oxigênio. Então, por exemplo, os dinossauros morreram. O corpo dele foi decomposto, né, foi coberto por sedimentos, né, e acabou se decompondo lá embaixo. E nesse ambiente que o corpo do dinossauro se decompôs, tinha pouco oxigênio. Hoje, depois de milhões de anos da morte desses dinossauros, né, esse composto orgânico formado pela decomposição dos dinossauros de plantas pré-históricas é que forma o petróleo. Ou seja, o petróleo é formado pela decomposição, né, de fósseis, né, de animais, de plantas lá da pré-história, muito antigos. Por isso que a gente diz que o petróleo é um combustível fóssil. E o mundo de hoje depende do petróleo. É por isso que os países que têm reservas de petróleo no seu subsolo são países muito ricos, né, que ganham muito dinheiro vendendo esse petróleo para o mundo inteiro. Né, como lá na Arábia Saudita, por exemplo, como na Venezuela, né, como a Rússia, o próprio Estados Unidos. Tá certo, gente? Então é importante guardar aqui que o petróleo também é explorado abaixo do solo, né, na região de crosta terrestre, só que abaixo do solo, e o petróleo é um composto orgânico, né, formado pela decomposição de fósseis, né, de restos de plantas e de animais pré-históricos ao longo de milhões de anos. Vamos seguir então. Vejam nessa foto. Essa foto mostra uma região do Brasil, uma região de chapadas, que a gente diz. Né? Essa região de chapadas é uma região que há milhões de anos atrás era muito mais alta. Né? Com o passar de milhões de anos, com a ação do vento, do sol, da chuva ao longo de todo esse período, essas altas montanhas foram sendo desgastadas, né? Foram aplainadas, olha aqui. E todo esse sedimento está onde? Ele está depositado nas áreas mais baixas. Nessa foto a gente vê bem o depósito dos sedimentos nas áreas mais baixas. Tá? Isso para vocês entenderem como se dá a erosão. Né? Através da ação do vento, do sol e da chuva, as altas formas então do nosso relevo elas vão se desgastando, elas vão sendo erodidas. Né? E o produto dessa erosão, né, vai se depositando nas áreas mais baixas, formando outros tipos de terreno. Claro que terrenos mais moles, vamos assim dizer, do que os terrenos de rocha bruta, que são terrenos mais duros. Tá bom? Vamos lá seguindo então. Mas e agora? E abaixo da crosta terrestre, o que nós temos? Vejam essa imagem que legal. Né? Essa capa da Terra, então, que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a crosta que nós acabamos de falar. Né? A capinha da Terra, né? A crosta, aqui também a crosta, né? A parte que fica mais um pouco abaixo. E abaixo da crosta, então, nós temos outras 2 camadas que a gente vai ver. Nós temos uma camada chamada manto. Essa camada não é sólida como a crosta, ela é toda pastosa, ela é formada de um material chamado magma. E depois nós temos o núcleo,
né? Que é formado de níquel e de ferro. Vamos ver isso então. Então, durante muito tempo, o homem acreditava que dentro o planeta Terra também era formado só de rochas. Só que, na verdade, apenas a crosta é dura, né? A crosta é formada de rochas, é uma superfície dura. Abaixo da crosta, então, como eu acabei de dizer, há outras camadas, como mostra esse desenho. Então, vejam aqui a crosta. Abaixo da crosta nós temos, então, o manto. E depois, no centro da Terra, nós temos o núcleo. Vamos lá. Então, logo abaixo da crosta está a camada chamada manto, né? É a mais extensa das camadas da Terra. E ela tem uma profundidade máxima de até 2.900 quilômetros. Né? Lembram que a crosta terrestre tem uma profundidade de até 100 quilômetros? Né? O manto não, o manto tem muito mais quilômetros de profundidade, tem 2.900 quilômetros. Né? E o manto é composto, então, de ferro e de magnésio, só que em estado pastoso, né? Como se fosse um doce de leite mole. Né? Esse material, parecendo um doce de leite mole, é chamado de magma. E as temperaturas médias desse magma são de 2.000 graus. Então, muito quentes, não é? Vamos voltar a dar uma olhadinha então. Então, o que seria o manto? Seria essa área laranja que eu estou mostrando aqui, formada então de um material pastoso, né, numa consistência de um doce de leite mole, né? Esse material então é o que a gente chama de magma. Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que pode acontecer com esse magma. Muitas vezes, esse material pastoso, esse magma, ele pode ser jogado para fora, ele pode ser expelido do interior da Terra. Através do quê? Através de uma montanha que a própria força do magma levanta, chamada vulcão. Vejam aqui um vulcão expelindo lava. Um vulcão ativo expelindo lava. Então, esse magma exerce pressão lá no interior da Terra, pressão sobre a crosta. Ele pode levantar essa crosta formando uma montanha. Essa montanha é o vulcão. E através dessa montanha, que a própria força do magma levantou, o magma é jogado para fora. Só que quando esse magma é jogado para fora, aqui no exterior, né, fora da Terra, ele já deixa de chamar magma. Ele vai passar a se chamar lava, que é um nome que vocês já devem ter ouvido, né, a lava do vulcão. Vejam como ela escorre pelo cone vulcânico, né, como ela escorre por fora do vulcão. Vejam aqui mais uma imagem. Então, depois de ser expelida, depois de ser jogada fora, né, a lava escorre então para as partes mais baixas da crosta, na forma de verdadeiros rios de fogo. Então, esse rio pastoso, né, incendiando tudo o que está no seu caminho, é o rio de magma que escorre depois que o vulcão entrou em erupção. Essa imagem, pessoal, é de um vulcão lá do Havaí. Os vulcões havaianos, né, do Havaí, eles são um pouquinho diferentes dos outros vulcões. Eles não têm esse cone vulcânico, vejam. Esse é um vulcão de um outro tipo. Tá, então, a pressão do magma levantou esse tipo de montanha, né, levantou esse cone. Já no vulcão havaiano, não. O vulcão havaiano, geralmente, ele não tem cone, né? Os terrenos são menos resistentes, então o magma, depois que fez a pressão sobre a crosta, ele já escorre. Ele nem chega a levantar um cone vulcânico. Tá certo? E esse magma, então, depois que formou esses rios, que ele começou a esfriar, porque ele já não está mais dentro da terra, ele está fora, né? Essa lava esfriada, né, ela endurece, ela forma um tipo de rocha. Né? Então, depois que endureceu, essa lava endurecida forma uma rocha chamada de basalto. É uma rocha negra. Certo? Então, bom, finalmente, então, a camada mais interna, que fica mais lá no interior da Terra e também mais quente, é o núcleo. O homem acredita, né, que haja dois núcleos, né, duas porções, o núcleo externo e o núcleo interno.
né? O núcleo externo é formado por níquel e ferro líquido. Já o núcleo interno seria formado também de níquel, mas de ferro sólido. E isso é uma teoria dos cientistas, né, através de estudos. Tá? Então, os cientistas conseguiram precisar, através de estudos também, que a temperatura lá no núcleo da Terra pode chegar até a 6.000 graus, ou seja, é a mesma temperatura do Sol. Então, o interior da Terra é muito quente. A Terra vai esfriando à medida que vai saindo do núcleo em direção à crosta, porque lá no núcleo a temperatura é enorme, é de cerca de 6.000 graus centígrados, uma temperatura igual à temperatura do Sol. Né? Vamos só voltar um pouquinho, dar uma olhada no núcleo. Vamos lá, mais um, olha aqui o núcleo. Então, esse laranja escuro seria o núcleo externo, e esse amarelo seria o núcleo interno. Né? Aqui o ferro estaria líquido e aqui o ferro que forma o núcleo estaria sólido, estaria duro. Certo? Então, núcleo, o centrão da Terra, o manto, onde está o material pastoso chamado magma, que pode sair através de um vulcão, e lá, depois que saiu esse magma, se chama lava, e a crosta terrestre, né? A capa, a casca que envolve todo o nosso planeta. Certo então, pessoal? Então vamos voltar lá, que agora nós temos algumas atividades para serem feitas. Só aqui então para terminar, a crosta, o manto e o núcleo. Certo? Bom, vamos ver então as atividades para a semana que vem. Primeira, explique o que é a crosta terrestre e qual é o outro nome que ela tem. Então, o que é a crosta? Lá no comecinho da aula. E ela tem um outro nome, que a gente não vai usar já esse nome, né? Mas eu quero saber qual é ele. 2. Represente com desenho colorido o planeta Terra com a sua crosta e as outras duas camadas que estão abaixo dela, dando o nome de cada uma. Então, vocês vão desenhar o planeta representando a crosta de uma cor e as outras camadas internas de outra cor, colocando o nome de cada uma. E o solo? O que é? Então, na 3, vocês vão explicar o que é o solo. É a mesma coisa do que crosta? Ou o solo é formado de outra coisa? 4. Onde o magma é encontrado? Como chama aquela camada da Terra que é formada pelo magma, por aquele material pastoso? Como que esse magma é? Expliquem como que ele é. E como que ele passa a se chamar se ele for expelido por um vulcão? Se ele for jogado para fora da Terra através do vulcão? Ele passa a se chamar como? Número 5. Eu quero exemplos do que o homem pode explorar no subsolo. No subsolo, quer dizer, abaixo do solo, na crosta terrestre, só que abaixo do solo, o homem faz algumas explorações de algumas coisas que dão dinheiro, que dão lucro, que são usadas para fabricar outras coisas. Quero que vocês deem alguns exemplos do que o homem explora no subsolo. E na número 6, eu quero que vocês expliquem o que é o petróleo. Do que ele é formado. Tá certo então, pessoal? Gostaram da aula? O assunto é interessante também, né, pessoal? Tanto é interessante o que há fora da Terra, no espaço, como também é interessante o que tem dentro da Terra, no seu interior. Então, assistam de novo se precisar, façam as atividades e na aula que vem a gente corrige e volta com outro assunto. Tá bom então? Até mais. Tchau, tchau.